Boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu tô aqui hoje para mais uma revisão, para mais uma provinha bimestral que vocês têm aí pela frente, que é a provinha de ciências, tá bom? Então eu vou relembrar algumas explicações que eu dei nas últimas aulas para facilitar o estudo de vocês para a hora da prova, tá bom? Lembrando que assistir o vídeo da revisão não basta, vocês também precisam pegar a apostila e estudar as páginas que eu indiquei no roteiro, tá bom? Bom, o assunto que nós vamos ver na provinha é toda a unidade 6, que fala sobre os animais que se abrigam nas cidades. Então, nesta unidade, nós vimos sobre a fauna urbana, tá? Então, o que é a fauna urbana? É o conjunto de animais que vivem nas cidades. Então, nós vimos que fauna é sempre relacionado a um conjunto de animais de alguma região. E tudo que é relacionado com essa palavra urbana tem a ver com as cidades. Então, a fauna urbana são os animais que vivem nas cidades, tá bom? Nós vimos que existem vários motivos que podem atrair alguns animais para a vida nas cidades, né? Inclusive, nós fizemos exercícios sobre isso na página 254. Então, nós vimos que os animais, eles podem vir se abrigar nas cidades ou mesmo morar e viver nas cidades, porque com a vida nas cidades, de nós humanos, eles podem encontrar abrigo, né, para se proteger, para morar. Eles podem encontrar alimentos, né, ou mesmo os restos de alimentos que eles podem utilizar como comida, e também fontes de água, né, para eles matarem aí a sede. Então, esses são alguns pontos que atraem os animais para viver também nas grandes cidades. Aí nós vimos, e isso é importante vocês se lembrarem, que esse grupo de animais que mora nas cidades, ele pode ser dividido em dois grupos distintos, né? Dois grupos diferentes que nós estudamos. São os animais de estimação e as pragas urbanas. Qual que é a diferença principal entre esses dois grupos, que eu falei várias vezes na aula? Os animais de estimação, nós trazemos para dentro da nossa casa por nossa própria opção, né? E criamos eles dentro de casa como um membro da nossa família, né? Então, além dos cuidados, alimento, água, os cuidados com a saúde daquele bichinho, nós também cercamos eles com amor e carinho, não é verdade? As pragas urbanas, não. Embora muitas vezes elas venham morar na nossa casa, elas não têm uma presença desejada, não é verdade? Às vezes elas acabam vindo por conta de alguma sujeira, por conta de restos de alimentos, por conta de acharem algum lugar na nossa casa que possa servir como abrigo, mas não que nós queremos aquela praga urbana morando na nossa casa, não é verdade? Bom, aí falando sobre os animais de estimação, nós vimos vários exemplos de animais de estimação diferentes, né? Vimos os mais tradicionais, né, que muita gente tem em casa, cachorro, gato, hamster, né? E vimos também alguns animais mais exóticos, né? Vimos alguns lagartos, algumas cobras. E aí nós vimos que para esses animais que são silvestres, né? Se eu quiser ter um desses bichinhos na minha casa, eu posso? Sim, eu posso. Porém, eu preciso de autorização de um órgão de proteção ambiental que se chama IBAMA. Então, eu posso ter um lagarto na minha casa, criar como um animal de estimação? Posso. Porém, eu preciso de autorização do IBAMA, tá bom? E seja lá qual for o bichinho de estimação que eu queira ter na minha casa, eu preciso cuidar, tá bom? Porque como ele vai viver dentro da minha casa, é diferente de um animal que vive solto na natureza, que busca o seu próprio alimento, o seu próprio abrigo. Então, se aquele bichinho tá vivendo dentro da minha casa, eu sou responsável por
fornecer a comida para ele, fornecer água para ele, cuidar da higiene desse bichinho, fornecer o abrigo, né, que é uma casinha para ele morar, ou se ele vai ficar dentro da sua própria casa, aí é uma opção de cada família. E também os cuidados de saúde com aquele bichinho, tá? Que é levar ao veterinário, dar vacina quando necessário, certo? E aí, falando sobre as pragas urbanas, prestem muita atenção, tá? Porque a nossa apostila, a apostila em si, ela trouxe poucas informações no texto sobre pragas urbanas. Aonde que vocês viram mais sobre as pragas urbanas? Foi no anexo 2, né? Onde vocês fizeram esse joguinho aqui, ó, sobre as pragas urbanas. Então, quem não jogou, tem aí uma boa oportunidade para convidar alguém da família e jogar, que é uma forma divertida ali de você estar se preparando para a sua prova. Quem já jogou, pode jogar de novo. E quem não jogou, não tem ninguém aí disponível em casa para jogar, utilize os anexos para estudar. Então, vocês vão estudar todas essas cartinhas aqui, tá? A mosca, a barata, a ratazana, as formigas domésticas, a vespa, o escorpião, o carrapato, a aranha marrom e só. Esses aqui já foram da lição de casa, né? Deem uma lida nessas informações com atenção, tá bom? Porque eu vou fazer algumas perguntinhas sobre algumas dessas pragas urbanas na nossa prova, tá? Bom, e para encerrar, uma coisa muito importante. Depois que vocês aprenderam sobre as pragas urbanas por meio do joguinho, vocês viram, né, quais são as características de cada uma delas. Com base nisso, a gente conhecendo os hábitos daqueles animais, né, que se chamam pragas urbanas, nós podemos pensar em algumas formas de mantê-los longe das nossas casas. Então, lá na página 260, nós fizemos juntos esses exercícios aqui, ó, que se tratavam de algumas situações acontecendo em algumas casas, né, que poderiam atrair pragas urbanas. Então, geralmente falando de restos de alimentos, sujeira, né? E como que eu posso evitar que essas pragas se aproximem da minha casa? Limpando, né? Limpando o resto. Se eu tenho o costume de comer no quarto, quando fica aqueles restinhos, embalagem, migalha, eu tenho que limpar tudo para que não atraia formigas, não atraia baratas. Ou uma forma até mais fácil de evitar essa sujeira que atrai pragas é não me alimentando dentro do meu quarto, tá bom? Então, vocês estudem direitinho sobre isso, tá? O que pode atrair pragas urbanas para nossa casa e como que nós podemos fazer para evitá-las, tá bom? Fora isso, vocês vão dar uma estudadinha também nos exercícios que vocês fizeram como tarefas de casa, da página 261 até a página 263, tá? Então, esse é o assunto da nossa prova bimestral. Tenho certeza que vocês vão se sair muito bem, né? Principalmente em ciências, que vocês amam. Mas se tiverem dúvidas, eu tô sempre aqui para ajudar, tá bom? Bons estudos, meus amores. Tô com muita saudade cada dia a mais. Beijo. Tchau, tchau.